Aí eu inventei uma live hoje, né? Tava só comendo uma carninha aqui, mas inventei essa live, né? Então não ia deixar vocês na mão em relação a essa live. Não tive, assim, tanto tempo assim para preparar, mas eu acho que a gente vai conseguir, sim, fazer uma live legal e falar de maneira adequada sobre os fármacos vasoativos que geram a dilatação dos vasos, né? Então, olha só, gente, vocês lembram que, para quem não sabe, lá no YouTube tem um canal, Clínica Médica, que tem uma live, né, tem um vídeo sobre medicamentos vasoativos. Só que a gente só falou dos medicamentos que são medicamentos vasoconstritores, medicamentos que aumentam o débito, medicamentos que aumentam a pressão arterial. Isso vai ser como se fosse uma continuação dessa live, né? Então, nessa última live de medicamento vasoativo, né, a gente falou de adrenalina, noradrenalina, de dobuta, dopa, né? Então, tá tudo nessa live falando sobre esses fármacos. Adrenalina, noradrenalina, dobutamina acho que falei já adrenalina, nora. Então, a gente falou sobre esses medicamentos vasoativos. Então, para não ficar tão no abstrato, o que seria um medicamento vasoativo, né? O medicamento vasoativo, a princípio, seria o fármaco, o medicamento que consegue alterar o calibre do vaso, né? Gerando vasoconstrição ou vasodilatação. Mas não é só tão simples assim. Dependendo do medicamento, né, eles vão se ligar em receptores cardíacos e vão alterar a função cardíaca também. Então a gente pode dizer que os medicamentos vasoativos são aqueles medicamentos que conseguem gerar alguma alteração cardiovascular. Cardio, coração, vascular, vaso. Né? E a gente, nessa última live, eu indico até que vocês assistam essa live, né? Na verdade, essa live está no YouTube, né? Vai lá no canal Clínica Médica e assistam medicamentos vasoativos, né? Adrenalina, dobuta. Então tem tanto falando de como a medicação age e principalmente falando um pouquinho sobre as indicações clínicas, né? O que vai fazer, o que o paciente pode apresentar, o que ele pode ter que justifique a utilização daquele fármaco. Então, está muito bem falado em relação a isso também. Só que hoje, gente, o que a gente vai falar? Hoje, como eu disse, vai ser uma continuação dos medicamentos vasoativos. Então, eu deixei bem claro na live que medicamento vasoativo ele pode tanto fazer constrição. O que é a constrição? Diminuição da luz do vaso. Como ele pode fazer vasodilatação, que seria o quê? O aumento da luz do vaso. Então, um medicamento vasoativo, né, é muito cultural. Eu falo cultural porque as perguntas que chegam até a mim em relação a esse assunto é justamente a gente achar que medicamento vasoativo é aquele que vai fazer vasoconstrição somente. Né? Então não tem essa relação, não é só isso, é aquele que vai conseguir alterar de alguma forma, né, a vasculatura do vaso, né, a musculatura do vaso. Né? E aí hoje a gente vai falar de nitroglicerina e a gente vai falar de nitroprussiato de sódio, né? Desses dois a princípio, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois e também vamos citar a hidralazina. Tá? Então a gente vai falar sobre os vasoativos que geram dilatação, que geram vasodilatação, que alteram o calibre do vaso, dilatando esse vaso. Né? Aí, gente, antes da gente começar a falar sobre isso, né, deixa eu só botar aqui o próximo slide, beleza. Eu queria que a gente entendesse o seguinte: o que a dilatação vai gerar de efeito clínico em um indivíduo, né? Então, olha só, alguns fármacos, a gente vai ver daqui a pouco, que eles podem dilatar veias, alguns fármacos têm a tendência de dilatar artérias, outros fármacos conseguem dilatar tanto veia e artéria. Isso vai depender do fármaco e também vai depender da miligrama, né? Da concentração administrada daquele fármaco. Mas a princípio, o que eu queria que vocês entendessem,
que o medicamento vasoativo, que tem o intuito de dilatar o vaso, a dilatação desse vaso vai gerar consequência em diminuição da pressão da corrente sanguínea na parede do vaso. Então, quanto maior a dilatação, quanto maior o poder de dilatação, ou quanto mais dilatado aquele vaso, aquela veia ou aquela artéria estiver, menor será a pressão arterial. Então, a gente tem que entender isso, né? Que quando eu tenho quando eu tenho um fármaco que dilata o vaso, né, que faz uma dilatação arterial, a gente vai ter uma queda da pressão arterial. Porque se a gente for parar para pensar, pressão arterial nada mais é que a força que o sangue faz na parede do vaso. Então a força que o sangue faz na parede do vaso, isso é pressão arterial. Então se aquele vaso, se aquela parede ela está relaxada, se aquela parede do vaso ela está dilatada, a pressão que o sangue vai fazer na parede desse vaso vai ser uma pressão menor. Então os vasodilatadores, na maioria das vezes, né, a gente pode dizer que consequentemente ele vai interferir na pressão arterial, e essa interferência vai ser para um declínio da pressão arterial, para uma diminuição da pressão arterial, tá? Então hoje, o que a gente vai falar? Né, a gente já tinha comentado. Esse slide aqui a gente vai falar sobre os vasodilatadores diretos, né? Ou seja, os fármacos que conseguem relaxar a musculatura dos vasos, sejam veias, sejam artérias ou veias e artérias. Por exemplo, aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, né, nessa classificação aqui, ó, a nitroglicerina. Então, para quem tiver com caderno, quem gosta de anotar as coisas que a gente fala na live, então já anota ali. A nitroglicerina é um fármaco que ele vai ser considerado um venodilatador. O que significa um venodilatador? Que gera dilatação, né, principalmente em veias. Né? E claro que dependendo da quantidade administrada de nitrato, né, de nitroglicerina, também pode ter dilatação arterial, mas a princípio é um venodilatador, né? Dilata as veias principalmente. E aí, por principalmente ele ser um dilatador venoso, né, ele vai gerar uma redução da pré-carga. Segura esse conceito aqui, gente, pré-carga, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Então, a princípio, desses medicamentos vasoativos que geram dilatação, a gente vai ter um representante bem importante e bem pedido em prova, que é a nitroglicerina. Então, anota aí para mim que a nitroglicerina é um vasoativo com característica de dilatação venosa, de gerar dilatação venosa. E quando a gente faz dilatação venosa, uma das consequências, uma das causas de se dilatar uma veia é a redução da pré-carga, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a redução da pré-carga. O que seria essa pré-carga e, consequentemente, a gente vai entender, né, o que gera a redução da pré-carga, tá? Outro fármaco que é um dilatador direto é a hidralazina, né? Então aqui, ó, no meiozinho, a hidralazina é um dilatador arteriolar, né? Então é um dilatador arterial, tá? Por ele ser um dilatador arterial, consequentemente ele vai ter uma redução na pós-carga. Eu tenho um desenho no próximo slide que a gente vai falar um pouquinho sobre pré-carga e pós-carga, e a gente volta nesse conceito aí, né, de reduzir pré e reduzir pós-carga, tá? E aí, gente, hoje eu queria dar uma atenção, né, bem importante para o nitroprussiato de sódio, né, bem conhecido como NPS. Né? E aí ele vai ser um combinado, né? Como assim um combinado? Ele vai tanto dilatar veias quanto dilatar artérias, tá? Então, tanto dilatar veias quanto dilatar artérias. Né? Então ele vai ser um fármaco bem importante, a gente vai falar dele daqui a pouco, qual vai ser a indicação clínica para a utilização desse fármaco. E aí, por ele tanto dilatar a veia quanto dilatar a artéria, ele reduz tanto a pré quanto a pós-carga, tá? Então, gente, então olha só,
voltando aqui a questão, né? Hoje a gente vai falar de vasoativos, principalmente vasoativos que geram dilatação, né? A gente viu na outra live outros vasoativos e a gente hoje vai falar de 3 representantes dilatadores, tá? A gente vai falar da nitroglicerina, da hidralazina e do nitroprussiato de sódio, desses 3, tá? E aí, como eu falei, né, a gente utilizou nomenclaturas, né, termos que faziam menção à pré e à pós-carga. Vamos entender o que seria a pré-carga e vamos entender o que seria essa pós-carga, né? E aí a gente vai entender o conceito global do que esse fármaco pode estar gerando nesse paciente de benefício, né? Quando a gente fala, quando eu reduzo, né, pré-carga, quando eu reduzo pós-carga. Gente, a princípio a gente tem que entender o seguinte: carga é trabalho. Carga é trabalho. Independente de ser pré ou pós, quando eu digo que é carga, isso é um trabalho. Trabalho de quem? Um trabalho cardíaco. Né? Quando eu falo assim, a carga cardíaca está aumentada, o trabalho cardíaco está aumentado. Isso significa que se a carga cardíaca está aumentada, esse coração ele vai necessitar de mais energia, ele vai necessitar de um fluxo sanguíneo maior, ele vai necessitar de mais oxigênio. Então a demanda metabólica desse coração vai ser maior, né? Isso significa carga, independente de ser pré ou pós, né? Então o que seria a pré-carga? Eu vou botar aqui um desenho. Olha só esse desenho, gente, só para a gente poder entender rapidamente. Esse desenho é um coração, vocês conseguem perceber que esse desenho é um coração e... Som. Abaixar o som um pouquinho. Esse desenho aí é o coração. E olha só, gente, tá vendo esse aqui, ó? Essa câmara aqui que tá em azul é o átrio direito. Do átrio direito vai chegar, né, 2 vasos. A veia cava inferior, que é essa aqui, e a veia cava superior. E aí vai entrar sangue tanto pela veia cava superior, tanto pela veia cava inferior no átrio direito. Gente, olha só. Quando entra um volume aqui no átrio, esse átrio ele tem que relaxar para esse volume entrar. Dependendo da quantidade de volume que chega, ou pela inferior ou pela cava superior, esse átrio ele vai ter que fazer um esforço para caber esse líquido que está adentrando, um líquido, nesse caso desse exemplo que eu estou dando, um líquido em grande quantidade. Ou seja, ele vai ter um esforço, ele vai ter uma carga para dar conta desse volume. Então significa que quanto mais líquido chega ao átrio direito, quanto maior o volume que chega no átrio direito, mais força, mais esforço esse coração ele vai ter que fazer para dar conta desse líquido chegando no átrio direito, tá? Isso a gente vai chamar de pré-carga. A força, o estiramento do átrio direito para dar conta da entrada de líquido que está entrando nele. Isso é chamado de pré-carga. E aí, como eu disse, quanto maior o volume, quanto mais volume chega nesse átrio, maior vai ser o estiramento, maior vai ser a carga. Então a volemia, a chegada de sangue no átrio direito está conectado, está ligado diretamente com essa tal de pré-carga. Significa que quando eu utilizo um fármaco vasoativo com a capacidade, né, com a dinâmica de gerar dilatação, tanto da questão, né, da veia cava inferior quanto da veia cava superior, se esse vaso ele se dilata, o volume que vai chegar, a pressão que vai chegar no átrio vai ser menor. Aí eu dou um exemplo, já viu quando a gente vai lavar um quintal, que a gente utiliza a mangueira? Se a gente pressiona a mangueira, a água faz o quê? Esguicha, né? Então ela chega em uma pressão maior. Né? Se a gente não aperta a mangueira, se deixa a mangueira abertinha, ela tem ali uma pressão, vai depender de quanto de água que sai. Mas quando a gente comprime, aquela água ela esguicha da borracha da mangueira. A mesma coisa vai acontecer com o vaso. Se esse vaso ele contrai,
esse sangue, né, esse volume chegando até o átrio vai chegar com maior pressão. Então a ideia é que vai aumentar a pré-carga. A partir do momento que eu utilizo um fármaco venodilatador, o que seria um fármaco venodilatador? Um fármaco que dilata vaso, veia, aí no caso a veia cava. Essa veia cava ela fica maior, fica com um calibre dilatado, e o sangue vai chegar no átrio com menor pressão. E aí eu vou diminuir essa tal de pré-carga. Então toda vez que eu consigo, né, ou seja, pela utilização de um fármaco, que eu consiga que o sangue chegue ao átrio direito em uma menor pressão, em um menor volume, eu estou reduzindo a pré-carga. E carga, como eu disse anteriormente, carga é trabalho. Então, se eu estou diminuindo a pré-carga, eu estou diminuindo o trabalho. Então, os medicamentos, fármacos vasoativos, que têm o poder de dilatar veias, que têm o poder de dilatar a cava inferior a superior, vai fazer uma redução da pressão, uma redução da chegada de sangue aqui no átrio direito. Então vai reduzir o trabalho cardíaco, vai reduzir a pré-carga. Então quando eu boto aqui nesse slide, por exemplo, que a nitroglicerina é um venodilatador e ela reduz a pré-carga, significa que ela consegue dilatar as veias, e dilatando as veias vai fazer com que o sangue chegue ao átrio direito com uma menor pressão, com um menor volume, diminuindo o trabalho cardíaco. Se eu diminuo o trabalho cardíaco, eu diminuo o consumo de oxigênio, eu diminuo a energia gasta por esse órgão. Tá? Essa é a ideia de pré-carga. E a pós-carga, gente? A pós-carga seria o seguinte: a força que o coração tem que fazer para vencer a aorta e vencer a resistência vascular periférica. Olha para cá, gente. Esse aqui de vermelhinho que eu estou apontando é o ventrículo esquerdo. Quando esse ventrículo esquerdo ele contrai, ele ejeta sangue para a aorta, ó. Arco aórtico, ela desce por trás do coração, vira aorta abdominal, se ramifica em femoral e leva sangue para todo o corpo. Agora você imagina essa câmara, esse órgão, essa musculatura tendo que ter força suficiente para vencer a resistência da aorta, que é esse vaso aqui, ó, que é essa artéria aqui, e vencer a resistência dos vasos, né, que se ramificam aí através do corpo. Isso significa o seguinte, gente, que se essa aorta, ó, eu dou um exemplo para a gente poder entender, que é um exemplo muito interessante, que é o seguinte: vamos pensar que aqui eu tenho um líquido, né, que é o sangue, e esse coração ele tem que contrair, né, ele vai fazer sístole, ele tem que vencer, ele tem que ejetar sangue para a aorta. Só que eu tenho um paciente que tem uma aorta do calibre de um canudo normal de refrigerante. E eu tenho um paciente que ele vai ter uma aorta com o calibre de um canudo de milkshake. Ou seja, um canudo de refrigerante fininho e um canudo de milkshake mais calibroso, né, mais grosso. Tá? Vocês imaginam, esse ventrículo ele tem que contrair a ponto de conseguir ejetar sangue para um vaso, de um exemplo que eu dei, um vaso do calibre de um canudo de refrigerante e um outro com calibre um pouco mais grosso de um canudo de milkshake. Com certeza, o exemplo que eu dei do canudo de refrigerante, esse ventrículo ele tem que fazer mais força para vencer esse vaso que é estreito. E aí, o coração, né, esse indivíduo que tem um vaso um pouco mais calibroso, mais dilatado, que foi desse exemplo que eu dei ali do canudo do milkshake, né, ele vai fazer menos força para conseguir o sangue circular e passar por esse vaso mais calibroso. Então, para que eu estou contando essa historinha? Eu estou contando essa historinha para dizer o seguinte, né, que quando a gente fala que a hidralazina é um dilatador arteriolar de artérias, ele reduz a pós-carga, significa o seguinte, que a hidralazina ela tem o poder de dilatar a artéria. Então aquela artéria que estava contraída, ela se dilata, e aí é claro que o coração ele vai precisar fazer menos força para vencer a resistência aórtica, a resistência da aorta e a resistência de outros vasos, né, que vai se ramificar pelo corpo.
Então, quando eu tomo um dilatador arterial, eu reduzo a pós-carga. O que é a pós-carga? O esforço que o coração tem que fazer para vencer a resistência da aorta e das suas ramificações. Então, a princípio, se eu reduzo a pré e se eu reduzo a pós-carga, eu estou reduzindo o trabalho cardíaco, consequentemente, eu estou reduzindo o consumo de oxigênio e a energia gasta por esse órgão, tá? Por isso que aqui vem dizendo que a hidralazina, ela reduz a pós-carga. E o nitroprussiato? O nitroprussiato, ele tanto dilata a veia quanto a artéria. Então, ele tem o poder de reduzir tanto a pré quanto a pós-carga, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles, começando a falar um pouquinho sobre a nitroglicerina. Então, só pra gente lembrar, né? Nitroglicerina, um medicamento vasoativo que tem o poder de gerar relaxamento da musculatura de vasos, principalmente veias. Então aqui, ó, ele é um vasodilatador. Mas aí pega o bizu da indicação clínica. Quando que se é indicado o uso da nitroglicerina, gente? Aí é o que mais vem em prova. Então anota aí, puxa uma setinha. Nitroglicerina faz parte do protocolo de infarto agudo do miocárdio. Faz parte do protocolo de angina, principalmente quando a gente fala de angina instável. E para quem quiser, tem uma live de angina, eu acho que tem lá no canal lá do YouTube, tá? Mas aí, voltando, né, a nitroglicerina, ela dilata a veia, isso dependendo da quantidade da miligrama. Né? Em grandes quantidades, ela também consegue dilatar a veia e também consegue dilatar a artéria. Mas, a princípio, é um vasodilatador, principalmente vasodilatador venoso. E aí ele vai ser utilizado como anti-anginoso. Anti-anginoso seria, né, na verdade, ele não é o único, né, fármaco considerado anti-anginoso, mas anti-a-contra, seria contra a questão da angina, dessa dor no peito, dessa dor precordial, gerado ali pela diminuição do fluxo ou pela interrupção do fluxo coronariano, tá? E aí ele vai ser principalmente utilizado para o protocolo de angina e IAM. Isso aqui que a gente tem que lembrar, gente. Qual é a relação da nitroglicerina, né, com o tratamento de infarto? Qual é a relação da nitroglicerina com o tratamento de angina? Lembra que a gente falou que os vasodilatadores, principalmente venosos, que seria aí no caso a nitroglicerina, vai dilatar a veia cava e aí vai diminuir a pré-carga. Se diminui a pré-carga, lembra que eu falei que independente de ser pré ou pós, carga é trabalho, então eu estou diminuindo o trabalho cardíaco, né? Então, quando eu utilizo uma medicação que diminui a pré-carga, eu estou diminuindo o trabalho. Se eu estou diminuindo o trabalho, eu estou diminuindo a necessidade de oxigênio pelo miocárdio. Agora você para pensar, se angina é a dor no peito causada pela diminuição do fluxo e diminuição de oxigenação, e o infarto pela interrupção do fluxo, né, e pela questão da ausência de oxigênio, né, se eu diminuo o trabalho cardíaco, eu diminuo a necessidade que aquele coração vai ter de oxigênio. Se aquele oxigênio está chegando em pouca quantidade, no caso de angina, se eu consigo diminuir a necessidade, eu vou conseguir tratar também a dor, tratar também os sintomas de angina, porque a nitroglicerina reduz a pré-carga. Se a gente aumenta a dose da nitroglicerina, a gente também consegue dilatar a artéria. E aí, se a gente dilata a artéria, a gente vai pensar lá na coronária, que é a artéria que irriga o coração, né? E aí na angina ou no infarto a gente está tendo uma obstrução dessa artéria. Se a gente dilatar essa artéria, a gente melhora a perfusão coronariana também, né? Isso dependendo da miligrama. A princípio, a nitroglicerina, ela vai ser um vasodilatador venoso, reduzindo a
carga, reduzindo o trabalho cardíaco e a necessidade de oxigênio por esse músculo, e vai ser interessante para esse paciente com angina e vai ser interessante para esse paciente que está, né, sofrendo um infarto agudo do miocárdio. Mas não é só isso, eu queria destacar, né, a indicação, né, da antianginoso, mas é claro que se é um vasodilatador, ele também vai ser um antihipertensivo, tá? Então, quadros agudos de descompensação coronariana, no caso da angina, IC, insuficiência cardíaca, e ali o edema agudo de pulmão, né? Vou voltar aqui um pouquinho nesse slide. Olha só, gente, só para a gente poder entender por que trata edema agudo, por que trata a insuficiência cardíaca. Olha só o roteiro, olha só, né, o circuito do sangue. Esse sangue ele vem nessa direção, subindo na veia cava inferior, entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito, pega aqui a artéria pulmonar e vai para o pulmão. Tá? Pega a artéria pulmonar e vai aqui para o pulmão. Se esse paciente está com edema agudo, se esse paciente está com acúmulo de líquido no pulmão, se eu consigo reduzir a chegada de sangue no átrio direito, consequentemente, eu reduzo a chegada de sangue no ventrículo direito e, consequentemente, eu reduzo a chegada de líquido de sangue no pulmão, eu melhoro essa condição de edema agudo. Por isso que aqui, ó, vem, além de ser indicado para tratamento de angina, infarto, aqui não está infarto, mas a gente pode botar, ele é um antihipertensivo e também, né, aqui tá, a gente pode dizer, né, que essa descompensação aguda coronariana pode ser um infarto também, né, então, nitroglicerina indicado para angina, principalmente instável, indicado para infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e edema agudo, né, e aí, como eu disse, qual é o mecanismo de ação? Vasodilatador, aí está em negrito aqui venoso, porque principalmente ele vai ser venoso. Lembra que eu falei? Dependendo da miligrama, da concentração, se a gente aumenta essa concentração, ele também dilata a artéria. Então ele pode ser um vasodilatador tanto arterial quanto venoso, dependendo da miligrama, dependendo da concentração administrada, mas a princípio um vasodilatador venoso para tratar angina instável e infarto agudo do miocárdio. Então, o nitrato, a nitroglicerina, ela faz parte do protocolo, né, de infarto. Para quem estuda comigo, ou para quem já leu sobre o assunto, né, a gente segue ali um protocolo de MONAB para tratamento de angina e de infarto, né, MONAB. Então, eu tenho um N. Esse N é de nitrato, esse N é de nitroglicerina. Então, faz parte do tratamento tanto de angina instável quanto para infarto agudo do miocárdio, tá? Efeitos colaterais. Por ser um vasodilatador, pode gerar cefaleia. Por ser um vasodilatador, pode gerar taquicardia, né? Então, uma taquicardia reflexa. O que seria uma taquicardia reflexa? Já que eu estou fazendo dilatação, já que eu estou reduzindo a PA, o coração ele é ativado, né, a aumentar a frequência para aumentar o débito, para manter essa pressão arterial, né? Então, quando a gente dilata, né? Então, por exemplo, a gente pode lembrar um pouquinho do choque, né? Para quem já estudou choque, né? Esse exemplo serve para quem tem um conhecimento de choque. Nos choques distributivos, né? A gente tem uma dilatação dos vasos e acaba gerando aumento da frequência cardíaca, com exceção do neurogênico, é claro, mas a gente tem um aumento da frequência cardíaca compensatório à dilatação. Então, aqui pode ter, né, essa taquicardia reflexa e tontura, né? Os medicamentos que geram diminuição da pressão, independente, né, da dinâmica, independente da ação, eles também têm uma tendência a gerar, né, ou fazer tontura, tá? Então, falamos sobre a nitroglicerina. Então, mais uma vez, tá? Indicação: insuficiência cardíaca, sem hipotensão, claro, né? Então, ela tem uma indicação da insuficiência cardíaca sem hipotensão. Porque você imagina, se o paciente está com insuficiência cardíaca grave, a ponto dessa insuficiência cardíaca gerar hipotensão, você dá um vasodilatador, você pode potencializar essa hipotensão, né, e fazer com que essa pessoa entre em choque. Então, vai ser bem indicada a nitroglicerina, né, nos casos de insuficiência cardíaca sem hipotensão, porque é um medicamento que vai gerar, né, hipotensão, tá? Aí outras indicações: angina instável, a gente já tinha comentado,
né, controle da insuficiência cardíaca congestiva e da hipertensão arterial serão as indicações. Só pode acrescentar para mim aí IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, tá bom? Contraindicação, gente. Contraindicação, a nitroglicerina, né, estudos mostram que a nitroglicerina influencia na coagulação do sangue, né? Então ela vai ser contraindicada em hemorragia cerebral, né, tamponamento cardíaco, né? Porque o tamponamento cardíaco gera hipotensão, né? Então, se eu administro uma medicação que faz hipotensão, né, eu vou potencializar a hipotensão e aí gerando um choque cardiogênico ali. E aí, gente, anota isso aí que eu vou falar agora, porque eu tô vendo isso muito em questão de prova, né? Não pode ser associado ao sildenafil, tadalafila, né, e o Viagra, né? Então, o que são essas medicações, né? Sildenafila, tadalafila, né, o Viagra propriamente dito. Essas medicações, elas fazem parte do tratamento da impotência sexual, né? Então, muitos indivíduos fazem uso do Viagra, né, ou da tadalafila, né, que teria uma ação parecida com a do Viagra, mas qual é a ação disso, gente, desses medicamentos? São vasodilatadores, né, que dilatam o vaso, aumentam o fluxo de sangue para o pênis e o pênis fica ereto, né? Só que são vasodilatadores. Aí o que acontece, né? Muito utilizado em pacientes acima de 50 anos, por mais que a gente tenha tá mudando esse perfil, cada vez mais jovens fazendo uso dessas medicações, né, sem necessidade, né, fazendo uso dessas medicações, mas a princípio, né, em pacientes acima dos 50 anos que fazem uso ali do Viagra, da tadalafila, são vasodilatadores. Isso aí se esse paciente, né, por ele utilizar um vasodilatador, ele tem como a ação ataque cardíaco reflexa que eu falei, lembra que a gente estava falando, né, que é muito comum o paciente utilizar vasodilatador e fazer um ataque cardíaco reflexa? Muitos pacientes que fazem uso do Viagra, muitos pacientes que fazem uso de tadalafila, sildenafil, né, eles acabam fazendo um ataque cardíaco, aumenta a frequência para compensar essa dilatação. Só que se esse paciente ele é cardiopata ou coronariopata, né, se ele tem doença da artéria coronária, ele aumenta essa frequência, aumenta a necessidade de oxigênio e começa a ter angina. E começa a ter sintomas de infarto ou sintomas de angina, né? E aí ele chega lá na emergência com sintomas de angina. O que eu falei? Vou virar aqui a câmera. O que eu falei? Qual é o protocolo? Protocolo da angina. Olha aqui a indicação, né? Angina, protocolo angina, nitroglicerina. Nitroglicerina a gente viu que é vasodilatador. Só que esse indivíduo, ele já está com uma outra medicação que também é vasodilatadora. Agora você imagina, se ele tomou Viagra, se ele tomou tadalafila, que é vasodilatador, chega com sinais de angina, né? Manifestações de angina e de infarto, e a nitroglicerina faz parte do protocolo, você está associando dois vasodilatadores. O que vai acontecer? Uma vasodilatação exacerbada, hipotensão e sinais de choque. Você vai chocar o paciente. Por isso, ó, gente, anota aí, não pode utilizar nitroglicerina em indivíduos que fizeram uso de Viagra, que fizeram uso de tadalafila e sildenafila, tá? Não pode, porque esses medicamentos são vasodilatadores, igual a nitroglicerina. Então vai ter uma ação vasodilatadora exacerbada e aí pode chocar esse paciente. Então tem que fazer a perguntinha quando chega aquele indivíduo com dor no peito, né? Você está fazendo algum uso de alguma medicação, né? Qual é a medicação? Você fez uso de Viagra? E isso é importante. Ser falado, a gente tem que mostrar a importância de uma resposta fidedigna, de uma resposta real. Sim, eu utilizei esse medicamento, tá? Porque aí você choca o paciente, aí não vai utilizar. Então isso está vindo em prova. Está vindo em prova porque na emergência é muito comum chegar o indivíduo com
angina, com dor precordial e que fez uso de Viagra. E aí não vai poder ser utilizado a nitroglicerina, tá? A gente já falou da cefaleia, né, da taquicardia reflexa, da hipotensão, da tontura, né, que vem como hipotensão ortostática. A gente já falou um pouquinho sobre isso, tá? E aí, então, para finalizar, gente, antes da gente falar sobre o NPS, nosso tempo também já está curtinho, né, a gente falou sobre a nitroglicerina, falamos, é um medicamento vasoativo que faz dilatação venosa, principalmente. Essa dilatação venosa reduz a pré-carga. Eu expliquei anteriormente o que seria a pré-carga, mas para quem ainda ficou um pouco no abstrato, significa que eu estou diminuindo o trabalho cardíaco. E isso vai ser muito interessante para um paciente que tem insuficiência cardíaca, que seria um paciente que tem um coração fraco. Isso seria muito interessante reduzir a pré-carga de um paciente com angina instável, de um paciente com infarto agudo do miocárdio. Porém, temos que lembrar o seguinte: insuficiência cardíaca pode utilizar nitroglicerina? Pode, desde que essa insuficiência não gere o quê? Hipotensão. Então vai ser contraindicado nessa insuficiência cardíaca que já tem uma hipotensão, porque eu estou utilizando o medicamento vasodilatador. E aí o que tem vindo pedindo em prova direto é a questão de saber que não pode utilizar nitroglicerina, nem mesmo no paciente infartado, nem mesmo, né? Claro que isso aí, né, isso pode ser avaliado pelo médico, mas a princípio para a nossa prova, para a prova que a gente vai fazer, não é indicado a utilização de nitroglicerina, mesmo na angina, mesmo no infarto, para pacientes que fizeram uso de Viagra, Tadalafila e Sildenafila, porque esses três medicamentos têm a dinâmica, têm a ação de também gerar vasodilatação, beleza? E aí agora a gente vai entrar em um outro vasoativo, né, que também é dilatador, que seria o nitroprussiato de sódio, que é o NPS, tá, gente? Esse NPS, né, ele vai ser, também a nitroglicerina, né, também foi citada na 7ª diretriz, que é a diretriz indicada aí, né, para nossa prova pelo Ministério da Saúde. 7ª diretriz é a diretriz de hipertensão arterial, né? Então o NPS também vai ser citado nessa diretriz, tá? Então, o nitroprussiato de sódio é um medicamento vasoativo, sim, né? Também conhecido como Nipride. Ele tem a dinâmica, o poder de gerar tanto dilatação arterial quanto dilatação venosa. Então, logo ele diminui tanto a pré quanto a pós-carga, então reduz o trabalho cardíaco e, é claro, vai reduzir a pressão arterial. Ele é de fácil absorção, ele tem uma ação muito rápida, dinâmica, né? É claro também, por ele ter essa ação bem rápida, ele também é excretado, eliminado, né? Isso eu estou falando de cinética, ele é eliminado de maneira rápida também, por isso que ele vai ser muito utilizado e muito indicado nas crises hipertensivas, né? Quando a gente está falando de uma emergência hipertensiva, tem a indicação da utilização do nitroprussiato, né? Ele é apresentado em ampola, uma ampola de 25 miligramas por ml, né? Pode ser diluído em 250 ou 500 ml de solução glicosada a 5%, né? E aí eu queria destacar uma coisa interessante, tá? Estabilidade. Após a diluição em soro glicosado a 5 ou soro fisiológico a 0,9, né, ele tem que ser utilizado em 24 horas, né, senão depois a gente descarta. Por quê? Após a utilização do nitroprussiato, né, após essas 24 horas, é muito comum, né, ele vai ser convertido, ele vai gerar um metabólito tóxico. Então, quando o nitroprussiato ele é metabolizado, ele gera um metabólito tóxico que é o cianeto, o tiocianato, né, ou como vem em questão de prova, ou como vem na 7ª diretriz, cianeto. O que a gente tem que entender? Que cianeto é um metabólito tóxico. Cianeto é tóxico ao sistema nervoso central, né? Então, essa medicação não tem uma indicação de ser utilizada por um longo período de tempo, né? Porque ela vai gerar ou pode gerar intoxicação por cianeto. Por isso que eu já vou deixar um cuidado de enfermagem para quem quiser anotar que
Se o paciente necessitar de utilização de NPS por mais de 24 horas, vai ter que ser dosado cianeto periodicamente, né, para saber se ele pode fazer intoxicação ou se ele está tendo intoxicação por cianeto, né? E aí ele tem o quê? Taquipneia, vômito, vertigens, pupilas dilatadas, isso tudo são manifestação, né, da intoxicação por cianeto, até mesmo alteração do nível de consciência em casos mais graves, né? E a gente tem que interromper a utilização de NPS, tá? Interromper a utilização de NPS, porque quanto mais nitroprusiato ser utilizado, mais convertido, mais o metabólito tóxico cianeto vai ser gerado, tá? E aí, gente, como eu tinha falado, né, o nitroprusiato, quando que ele vai ser indicado? Ele vai ser indicado nas emergências hipertensivas, tá? Então, na verdade, ele não vai ser um medicamento de uso contínuo para o controle da pressão arterial, justamente pela questão do cianeto. Então, a indicação dele vai ser diminuir a pressão desse indivíduo em emergência. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a emergência hipertensiva, a gente define a emergência hipertensiva para aquele indivíduo que, devido ao aumento da pressão arterial, ele desenvolveu, né, alguma complicação que pode gerar risco de vida, que esse paciente pode morrer. Um clássico exemplo é o AVC. Então, o AVC, a AVE, né, vai ser uma emergência hipertensiva que sim tem indicação de controle dessa pressão desse paciente com AVE com a utilização de NPS. Só que aí eu queria salientar algumas questões. O infarto agudo do miocárdio também vai ser considerado uma emergência hipertensiva. Só que nesse caso, né, os estudos mostram que o paciente ele vai ser mais beneficiado com a utilização da nitroglicerina e não do NPS, tá? Então, para a gente amarrar e fechar esse pacote, NPS, vasodilatador, tanto arterial quanto venoso, indicado nas crises hipertensivas, claro, com algumas exceções. Quais são as exceções? Infarto, angina instável, o paciente vai ser mais beneficiado com a utilização da nitroglicerina ao invés do NPS, e também para gestante. As gestantes em eclâmpsia, né, ou pré-eclâmpsia grave serão mais beneficiadas com a utilização da hidralazina e não com o NPS. Então, de uma maneira geral, vamos utilizar NPS nas crises hipertensivas de caráter emergencial, com exceção de angina, infarto e com exceção de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, né? A gente vai botar ali algumas questões que tem que ser falada, porque se essa gestante com eclâmpsia não conseguir, né, ser revertido o pico hipertensivo dela, o quadro dela, mesmo com a utilização de hidralazina, ela tiver com o edema agudo, ela tiver com a pressão alta, pode-se fazer o uso do NPS também, mas a princípio, para gestante, em crise a gente vai utilizar a hidralazina, em crise hipertensiva, tá? E aí, alguns cuidados, né, de enfermagem que eu vou colocar aqui para o paciente que faça a utilização de nitroprusiato do Niprid, né? Pode ser diluído tanto em soro glicosado ou soro fisiológico a 0,9, mas a preferência é a questão do soro glicosado a 5%. Ele é fotorreagente, é uma medicação fotorreagente, então necessita de proteção de luz, né? Tanto ali até mesmo no equipo, né? E aí a ideia, o interessante é a gente fazer um acesso central ou periférico com bique, tá? E aí, gente, o grande boom ali é que, como ele tem um efeito muito rápido, né? Ele vai ter um efeito, a princípio, uma absorção boa. Se for feito na veia, vai ter uma ação imediata, né? E aí a ideia é que esse paciente ele esteja monitorado, de preferência em uma unidade de terapia intensiva, né, caso ele tenha uma hipotensão mais grave ou uma hipotensão não tão esperada com a utilização do NPS, tá? Então, devido ao efeito rápido e potente, deve-se realizar controle rigoroso da pressão arterial, idealmente com monitorização de pressão arterial invasiva, e isso dentro de um CTI.
tá? E aí, gente, aí já é outra medicação, tá? E aí, a gente já tá acabando, acho que o nosso tempo, a gente começou 6:05, falta aí uns 5 minutos, uns 8 minutos. Então, só pra gente fechar o pacote, pra gente amarrar. Falamos dos medicamentos vasoativos, que tem o poder de dilatação. Primeiro, nitroglicerina, que é principalmente dilatador venoso. Qual é a indicação clínica principalmente? Angina instável, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca que não gere hipotensão. Né? Essa seria a indicação da nitroglicerina. Mas em prova, é muito pedido os nitratos, é muito pedido nitroglicerina para o tratamento de angina e para o tratamento de infarto agudo do miocárdio, tá? Outro medicamento que a gente comentou foi a hidralazina. A hidralazina é um vasodilatador direto, arterial, tendo indicação de ser utilizado nas crises hipertensivas, nas gestantes com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave, tá? Eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave. E aí, lembrando que se essa gestante tiver uma hipertensão refratária ao tratamento, ou seja, não for uma hipertensão não controlada, né, e ela tiver edema agudo de pulmão, né, um pico hipertensivo muito alto, pode-se pensar também em fazer o uso do NPS. Estou falando isso baseado na 7ª diretriz de hipertensão, que é a 7ª diretriz, a diretriz que está sendo baseada para as provas de concurso de uma maneira geral. E por último a gente falou do NPS. NPS é a escolha para crise hipertensiva, principalmente voltada a AVC, AVE, mas crise hipertensiva de uma maneira geral, lembrando que a gestante, a preferência é a hidralazina, e para os infartados, para os coronariopatas, a preferência será a nitroglicerina. Lembrando que o NPS é um vasodilatador tanto arterial quanto venoso, só que ele é metabolizado em cianeto, que é uma substância tóxica ao sistema nervoso, gerando manifestações, midríase, vômito, cefaleia, até alteração do nível de consciência, tá? Então tem que lembrar um pouco disso, né? Por isso que é uma medicação que a ideia é ser utilizada só para tratar a crise. Depois que sair da crise, a gente passa para outros medicamentos antihipertensivos que não vem o caso citar aqui agora nessa live, tá bom? Então, a gente termina a nossa live desses, tava faltando os medicamentos vasoativos de dilatadores, né? Para quem quiser saber da live de medicamento vasoativo, que não são os dilatadores, está lá no meu canal do YouTube, Clínica Médica com Bauer, é só ir lá e assistir que tem várias lives ali pra gente, tá bom? Eu tô devendo alguns materiais para vocês, eu sei, né? Eu tô de férias, então por isso que eu tô devendo esses materiais, mas eu vou organizar esse material e vou estar mandando esse material sim. Falta alguns materiais anteriores e esse material também, esses slides também serão disponibilizados, tá? E aproveitando a live, dia 3, temos o projeto de farmacologia e com certeza teremos questões de medicamentos vasoativos, né? Fora questões de outros fármacos, né? Enfim, como eu disse, antidiabético, antihipertensivo, fármacos utilizados no Alzheimer, enfim, vários fármacos, dinâmica cinética. Então, no dia 3 temos inscrições abertas, tá lá o WhatsApp, tá lá na bio, né, lá na página inicial do Clínica Médica. Quem tiver interesse, quiser saber melhor sobre esse projeto, é um projeto online, né? Então quem quiser saber melhor, é só mandar uma mensagem lá para esse número, tá? Gente, um beijo, vou voltar aqui para as minhas férias. Adoro dar aula, vocês sabem disso, adoro passar conhecimento, né? Tô doido para nossas aulas voltarem presencial, mas eu espero continuar também com essa parte online, também com as lives, que está sendo bem produtivo, né? O pessoal tá gostando bastante, tá bom? E aí as perguntas que ficarem aí, manda aí para mim que a gente vai falando um pouquinho, né, sobre a questão, né, do antagonista, do antídoto, do cianeto, temos sim. Aí a gente fala isso em outra live, a gente pode deixar isso para assunto para outra live que a gente pode estar utilizando, né, para reverter esse quadro de intoxicação por cianeto, enfim, né, até podemos falar isso em outro assunto que também já está acabando o nosso tempo, tá? Um beijo, bom feriado para vocês e boa noite.